nós precisamos entender que a prosperidade faz parte do povo de Deus. Em João 10:10, Jesus fala que Ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Pergunto, tem como você ter vida em abundância se você estiver doente? Tem como você ter vida em abundância se você passa por privações, necessidades financeiras? Não, irmãos. E às vezes a gente deixa de tratar isso como um assunto espiritual. Mas deixa eu dizer, a Bíblia fala a respeito disso. E eu creio que Deus está trazendo um breakthrough, um romper nas nossas vidas, né? Um romper nessa área, porque Ele quer que nós sejamos um povo prósperos. Amém? Aleluia, irmãos. Você sabe, quando você prospera, a igreja prospera e a obra pode ser feita, né? Você só pode contribuir se você tiver. Então a minha oração, irmãos, quando eu desejo fazer algo grande, é para que você prospere. Mas deixa eu dizer, da parte de Deus está pronto. Eu preciso que agora você desse lado aqui entenda, né? O que você pode fazer em Deus, o que Deus deseja para você. Porque deixa eu dizer, você precisa ter dinheiro até para que você não precise de dinheiro. Você está entendendo? Porque quando você precisa de dinheiro, às vezes você negocia coisas que não deveriam ser negociáveis. Quer ver um exemplo? Tempo com a sua família. Você acha que você deveria negociar o tempo com a sua família? Mas muitas vezes a gente trabalha além do que devia, porque precisamos de dinheiro. Às vezes os irmãos não vêm aqui nas atividades da igreja e falam, pastor, onde é que ele está? Está trabalhando. E eu estava conversando com os irmãos, eu não jogo pedra. Porque sim, ele é homem, ele é provedor, ele tem que prover a casa dele, tem mais aqui trabalhar mesmo, se está precisando. Mas não deveria chegar ao ponto de precisar. Por isso nós devemos ter dinheiro, para não precisar de dinheiro. Amém? Então eu queria compartilhar aqui com os irmãos, né, começar a partir de um texto que é muito mal interpretado e que às vezes limita muito o nosso entendimento. Você sabe, existe uma mentalidade que impede as pessoas de receberem as coisas de Deus. Quando Deus tirou o seu povo lá do Egito, né, o objetivo dele é que eles fossem para Canaã, que era o lugar da provisão, lugar de bênção, lugar de plenitude. Mas antes de chegar em Canaã, eles tinham que passar por um tratamento, né? Uma mudança de mindset, que foi no deserto. Por quê? Escravo não pode viver no palácio. Mentalidade de escravo não pode herdar o trono. Por isso que Deus, quando quis levantar alguém para libertar o povo, Ele chamou Moisés, que Moisés foi criado no palácio, foi criado como um rei, ele tinha uma cabeça de líder, né? Eu já ouvi falar que é melhor uma ovelha, um leão liderando um rebanho de ovelha do que uma ovelha liderando um bando de leões, porque você tem que ter uma mentalidade alinhada com aquilo que Deus quer fazer. E deixa eu dizer, se você abrir o seu entendimento, se você tirar os suas crenças limitantes, Deus vai deixar você ir muito além daquilo que você pensa que vai fazer. Amém? Antes de Deus me prosperar, Ele liberou a minha mente, Ele prosperou a minha mente. Ah, pastor, isso é papo de coach hoje, está parecendo, né? Não, mas eu vou mostrar segundo a palavra de Deus, porque as limitações são nossas, não é da parte do Senhor. Amém? Então eu queria começar lá em 1 Timóteo 6. Se os irmãos, volta lá naquele slide mesmo do dízimo. Aqui é o hub da igreja. Se você ler aqui, ó, você vai encontrar esse aqui, ó, referências, onde todos os versículos que eu vou falar estão ali. Se não der para ler aí, tá, você digita divinetampa.com/hub, H-U-B. E aí vão estar todas as referências que eu vou ler hoje. Ou você pode acompanhar também na sua Bíblia. Acho que deu, Dedé. Então 1 Timóteo 6, no verso 9, diz assim: ora, os que querem ficar... Aliás, eu vou começar a ler do 10, porque eu vou fazer uma provocação com vocês aqui, tá? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E, bem, estou lembrando aqui de uma situação que uma vez uma pessoa ia falar: pastor, porque a Bíblia fala, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: não, a Bíblia não está dizendo isso. Não está na Bíblia isso não. Não, está sim.
Onde é que está? Não, me ajuda aí, pastor, onde é que está? Eu falei, você deve estar falando de Timóteo 6, né? Mas lá não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Lá fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, né, ficam pensando assim, Deus quer que eu seja pobre. Mas eu estava meditando aqui, porque no verso 9 tem uma chave que ninguém percebe. Que essa pessoa que ama o dinheiro aqui, ela não é rica. Olha o que diz o verso 9. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação. Está me entendendo, irmãos? Então aqui, essa pessoa que ama o dinheiro, ela nem rica é, ela é pobre. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: que você pode ser pobre e amar o dinheiro, e você pode ser rico e não amar o dinheiro. Está me entendendo, irmãos? Então a primeira coisa que eu queria desfazer é que não há problema nenhum com o dinheiro em si. O problema é amar. E amar, você não precisa ser rico. Você pode ser pobre e passar a sua vida inteira amando o dinheiro. Então essa é a primeira coisa. Então primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui é que o dinheiro em si não é um problema. Muito pelo contrário. O dinheiro é uma solução. O problema é a falta de dinheiro, porque a falta de dinheiro te coloca em situações, não te deixa opções, né? A falta de dinheiro te obriga a fazer coisas que você não deveria, te obriga a negociar princípios, né? Tira, na verdade, a sua própria vida, porque quando nós trabalhamos por dinheiro, nós estamos dando tempo, e o nosso tempo é a nossa vida. Então a falta de dinheiro não deveria ser uma coisa que a gente não negociasse, sabe? Você não deveria negociar isso. Você deveria ser alguém que decidisse ser próspero. Mas a segunda, que amar ao dinheiro não quer dizer necessariamente que você precisa ter dinheiro para amar o dinheiro. Você pode ser pobre e não amar, mas você pode ser pobre e amar. Você pode ser rico e não amar, você pode ser rico e amar o dinheiro. Agora, qual que é o problema? Os crentes vão para um outro extremo que é tão errado quanto. Tem crente que odeia dinheiro. E aí nós temos um problema também. Porque a nossa relação com o dinheiro não é para ser emocional, irmãos. Dinheiro é só uma assistência, é só uma ferramenta nas nossas mãos. Mas muitas vezes a gente acaba indo para o outro lado. Eu não amo, então eu odeio. E aí qual que é o problema quando você odeia? Você odeia o dinheiro, mas você continua precisando dele. E aí você fica na mão das pessoas. Aí você deixa de fazer aquilo que Deus gostaria que você fizesse, porque você, afinal de contas, precisa. Mas qual que é o problema com o dinheiro? Que no mundo, irmãos, as pessoas buscam a sua realização, buscam a sua identidade, buscam se afirmar, buscam alegria, buscam felicidade, buscam segurança. Aonde? No dinheiro. E aí, deixa eu dizer, quem tem esse lugar se torna um Deus. Porque na verdade, o que Deus quer para nós? Que nós busquemos nele a alegria, a satisfação, a segurança. Amém, irmãos? Qual que é o problema? Quando você troca de Deus. Por isso que Jesus fala, você não pode servir a Deus e a Mamon. Porque o que é servir a Mamon? Quando você projeta atributos que era para Deus satisfazer, você projeta em outro Deus. Entendeu? Você vai servir ao dinheiro. Por quê? Você está dizendo que Ele é quem vai trazer a sua alegria, que Ele é quem vai te suprir, que Ele é quem vai cuidar de você. Você está trocando Deus. Então o problema não é teu, o problema é projetar. Mas deixa eu dizer, esse não é um problema nosso, amém? Eu creio que os irmãos já encontraram alegria, satisfação, completude, significado, propósito em Deus. E aí quando você encontra isso, você negligencia o outro, que é o dinheiro. Porque você fala, tá tão bom aqui, eu estou tão satisfeito, né? Dá aquele senso não é de satisfação, aquele senso de contentamento. Porque afinal de contas, nós somos um povo completo. Sim ou não, irmãos? Mas aí você negligencia algo que é muito importante, irmãos, que é o dinheiro. Sabe, eu queria falar apesar de que nós não projetamos essas coisas no dinheiro, nós não deveríamos abrir mão de ser um povo próspero. Amém? E eu vou mostrar isso aqui na Bíblia,
para você, lá em 2 Coríntios 9, a segunda referência que está aí, 2 Coríntios 9 diz assim, no verso 8: Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Paulo aqui está falando a respeito de contribuição, a respeito de dinheiro na igreja. Então ele está dizendo o seguinte, que Deus, veja, não é você. Lembra que eu falei, nós precisamos aprender a graça para as nossas finanças também? Então ele está dizendo que é Deus. Deus tem o poder, Ele pode fazer você abundar em toda a graça. Para quê? Para salvação? Não. Aqui ele está dizendo que graça que é essa? Para que você tenha sempre, para que você tenha em tudo uma ampla suficiência. E aqui, irmãos, está o propósito do dinheiro, para que você possa superabundar em toda boa obra. Eu me lembro que uma vez nós fomos ministrar lá em Goiânia, a respeito de finanças. E uma irmã, querendo parecer muito espiritual, chegou para o pastor Naor e falou assim: pastor, eu não preciso de nada, não. Eu estou contente. Lembra que eu falei de contentamento? Eu estou contente com o que eu tenho. Só vive eu e meu filho. Eu recebo lá uma pensão. E nós somos satisfeitos com o que temos. Como se isso fosse algo muito espiritual. E infelizmente, na cabeça das pessoas, ser espiritual é isso, E aí o pastor Naor falou assim: pois é, irmã, você sabia que enquanto você e seu filho têm onde dormir e comer, tem muita gente passando fome? Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Ok, você tem para você, mas você é tão egoísta que você só consegue olhar para a sua casa. Nem que fosse para abençoar os outros, você deveria querer mais de Deus. Porque Deus tem, irmãos. Deus tem provisão. Então aqui nós temos um sentido. Se você não tinha ainda um motivo para querer prosperar, porque como eu falei, o mundo ele quer prosperar para ter alegria, para ter segurança, para ter diversão, para poder desfrutar. Nós já temos tudo isso. E aí você fica olhando para a maneira mundana de prosperar e fala: não, eu não preciso disso. Mas eu estou te dando agora motivos que são celestiais para prosperar, amém? Porque o diabo sequestrou as motivações do desejo de prosperar, de crescer, de enriquecer, e colocou em coisas que não são virtuosas. Mas é como se o diabo também, você sabe, uma das coisas que o diabo também sequestrou da parte de Deus é a relação sexual do homem e da mulher. Por causa disso você não vai ter mais relação com a sua esposa, porque o diabo inventou a prostituição, porque o diabo inventou a luxúria, porque o diabo inventou a traição. Por causa disso você não vai mais ter relação com a sua esposa. Não, existe a forma deturpada do mundo fazer isso, e existe a forma que Deus estabeleceu, e foi Deus quem estabeleceu. Deus nos chamou para ser prósperos. Quando Deus vai, primeiras palavras que Deus libera, quando Ele vai falar pela primeira vez com o homem, a Bíblia diz: Deus os abençoou e lhes disse: crescei, multiplicai, sede frutífero, enchei a terra e dominai-a. Existe uma bênção, existe um propósito, existe uma vocação dentro de nós para a prosperidade, para crescer, para multiplicar, para avançar. Mas, como eu disse, foi um conceito que o diabo sequestrou da igreja, do verdadeiro sentido, e por causa disso nós nos tornamos reféns disso. Não, eu não posso falar, pastor. Eu me lembro uma vez que um irmão chegou e: pastor, é errado eu orar para ter prosperidade, para ter dinheiro? Eu falei: irmão, é errado você não pedir. Porque se você não pede, você vira escravo. Não é? Quem não tem dinheiro, irmão, não decide nada na sua vida. Não decide a hora que vai acordar, não decide o dia que vai trabalhar, não decide o que vai comer, não decide onde vai morar, não decide quantos filhos vai ter, não decide se vai ter férias ou não. Isso é escravo. Você só não tem um cara cantando lá, dando chicote em você, mas isso é escravidão. E infelizmente os crentes se perderam, deixaram esse conceito embora, porque existe uma maneira errada de se relacionar com o dinheiro que o mundo se relaciona, abriram mão. Mas deixa eu dizer, irmãos,
nós precisamos entender da parte de Deus o que Ele quer para nós. E eu quero dizer para você hoje que a vontade de Deus é que você seja abençoado, que você cresça financeiramente, irmãos, financeiramente. Olha, ontem foi um mover tão grande aqui, irmãos, né? Eu comecei a compartilhar a respeito disso com os irmãos, e aí o Alessandro me abençoou com uma palavra. Irmãos, igreja é isso. É o corpo, não é um só falando, né? O Alessandro falou, não, pastor, mas tem que pedir, tem que ser específico. Cadê o Alessandro? Tem que ser específico, pastor. Aí nós viemos orar aqui depois, uns pelos outros, e a hora que terminou de orar, Deus falou para mim, o alvo é esse aqui. Rapaz, eu fui embora para casa, Deus já foi me mostrando como é que ia chegar lá, viu, Alessandro? Então assim, Deus ele quer, irmãos, por quê? Porque o propósito de nós sermos prósperos, de nós vivermos essa vida em abundância, qual que é? É o que eu acabei de ler aqui em 2 Coríntios 9. Para que a gente possa superabundar em toda boa obra. Amém? Se eu falar, irmãos, amanhã nós vamos sair para fazer um trabalho numa região aqui de Tampa. Você não vai trabalhar amanhã. Desmarca tudo que você tem, tá? Desmarque seus compromissos amanhã, vamos fazer uma compra ali no Walmart, vamos levar para um pessoal e fazer um evangelho. Você pode fazer isso? Não precisa levantar, não precisa falar nada não. Mas o que é superabundar na boa obra? É você ter liberdade de fazer a obra de Deus. É você poder ir fazer, porque você não responde a um senhor, que é Mamon. Você não depende dele, você é livre, você comprou a sua liberdade. Então o projeto de Deus é que a gente possa expandir, ou senão toda vez, irmãos, sabe o que vai acontecer? Se você não resolver isso na sua vida, o Mamon vai amarrar uma cordinha aqui no seu calcanhar, e toda vez que você for longe demais, ele vai te puxar assim, ó. Não, hoje não. Hoje você não vai nesse culto, não. Não, semana que vem você não vai viajar para aquele retiro, não, você não vai ajudar aquela pessoa, não deixo. Está me entendendo? Nós precisamos ser livres e Deus quer nos prosperar. Mas a Bíblia fala que é Deus quem nos prospera. Deus pode vos fazer abundar em toda graça. Amém? Quantos creem que Deus pode abundar nessa graça financeira? Se você não crê, eu respeito você. Amém? Eu fui ministrar. Eu não sei, os irmãos aqui da Vinha nos Estados Unidos me chamam para ir nas igrejas e pedem para eu ministrar sobre dinheiro. E aí eu estava ministrando para casais nessa igreja, numa das nossas igrejas, não vou contar qual é, mas eu vou lá semana que vem. E a irmã ficou brava. Pastor, mas a Bíblia diz aqui que os pobres sempre tereis convosco. Eu falei, irmã, você quer ser pobre, Deus te abençoe. Não precisa nem da bênção de Deus para ser pobre, né? Fica aí com a sua pobreza, não tem problema nenhum. Eu não decidi fazer voto de pobreza, eu decidi fazer voto de riqueza. Porque a riqueza me permite fazer a obra de Deus. Eu não estou buscando a riqueza, a alegria, não estou buscando segurança, não estou buscando significado para a minha vida. Eu já tenho todas essas coisas em Jesus. O que eu preciso agora é liberdade para fazer a obra do Senhor, para poder viver um padrão de abundância, de alegria. Eu já expliquei para os irmãos aqui que quando Deus nos chama como eclésia, como representantes, como embaixadores, Ele quer mostrar para os outros que viver a vida que Ele tem para nós é muito melhor que a do mundo. Se a igreja não atrai pessoas, não estou falando que é convidar, se a igreja tem que atrair pessoas. Percebe como é difícil? Hoje a gente tem uma insistência para o cara vir num culto. Não, pelo amor de Deus, vai lá, vai aceitar Jesus, é um apelo de verdade, né? Pelo amor de Deus, ó Jesus sozinho aqui, vem aceitar Ele. Eu já falei que eu não vou mais dizer aceitar Jesus, porque é Jesus quem te aceita, irmão. Mas graças a Deus que Ele nos aceitou a todos nós. Mas ninguém aceita Jesus não, porque Ele é um coitado. Sabe, mas por que a gente tem tanta dificuldade? Porque provavelmente a igreja não vive aquilo que Cristo queria que a igreja vivesse.
Porque parece tão óbvio quando Jesus fala que nós vamos ser a eclésia e que as pessoas vão querer, né? Você sabe, quando você vai olhar a igreja de Atos, a Bíblia fala que era uma igreja que caiu na graça de todo mundo, e Deus ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Era uma igreja que contava com a simpatia das pessoas. Não era, crente, leva para lá esse povo. Não, todo mundo gostava, achava bonito, e era uma comunidade alegre, feliz. Porque de fato eles viviam um padrão superior das pessoas, irmãos. Então nós precisamos desfrutar de vida abundante. Primeiro, para que você tenha liberdade, irmão, para que você possa servir a Deus, para que você não seja escravo do dinheiro. Segundo, para que você possa viver vida abundante. Você não devia negociar isso, irmãos. Jesus veio para que você tenha vida abundante. Você não precisa mais sofrer como se o seu lugar no céu dependesse de uma espécie de sofrimento, de pagar uma promessa. Não, esquece isso. Jesus já pagou toda a conta. Pagou e ainda deixou um crédito justamente para que você possa viver em abundância. E terceiro, para que você possa fazer obra de Deus. Deixa eu dizer, você não foi chamado para ser professor, você não foi chamado para ser house cleaner, você não foi chamado para ser engenheiro, você foi chamado para ser homem e mulher de Deus. O seu trabalho, ele não é o centro da sua vida, ele é um meio para você chegar no seu objetivo. Ou você acha que está faltando advogado lá no céu? Não, vem logo para cá, porque eu preciso que você redija um estatuto aqui, porque o Gabriel tá dando alteração. Não, irmão. Deus quer filhos manifestando a sua graça, a sua natureza. Homens e mulheres de Deus que geram filhos espirituais. Uma geração perdida, sedenta pela palavra de Deus, irmãos. Sabe, ontem eu conheci o pai de um colega do Anthony, né, americano. E aí eu comecei a falar que eu era da América do Sul. Ele falou, que lugar? Eu falei, Brasil. Ele falou, Brasil, eu já morei no Brasil. Sério, cara, em que lugar? Ele começou a falar uns lugares. Eu falei, quanto tempo você viveu lá? Ele falou, 2 anos. Eu falei, que legal. Mas você era de onde? Ele, de Utah. Eu falei, 2 anos, Utah é Mormon. Eu falei, você foi como missionário? Ele, fui. E aí ele começou a falar, mas eu já percebi, né, que aí ele falou, mas eu saí da igreja, né, saiu da igreja dele lá. Eu falei, eu trabalhei 2 anos como vendedor da igreja. E eu senti uma dor, uma mágoa. E, irmãos, eu falei, Deus, deixa eu ser instrumento de cura na vida desse homem. Porque esse Deus que mostraram não é o Deus verdadeiro. Quantas pessoas têm machucado as pessoas. Quantas igrejas, quantos pastores que vão prestar conta diante de Deus, irmãos, têm machucado as pessoas, vendendo um falso evangelho, usando as pessoas por interesses próprios, de forma egoísta. Não é isso que é o evangelho. E sabe, começou a queimar no meu coração. Eu falei, Deus, deixa eu mostrar quem você é verdadeiramente. Dá o coração dele. Deixa eu mostrar o verdadeiro Deus. Sabe, mas você precisa ter liberdade para fazer isso, irmãos. Enquanto você tiver necessidades básicas, moradia, alimentação, conta para pagar, o diabo não vai deixar você fazer o que realmente importa na sua vida. Fica nesse, sabe, quando Moisés foi lá falar com o faraó e pediu para libertar o povo, né, nas primeiras vezes o faraó falou, mas o que esse povo vai fazer? Não, vai fazer festa de 3 dias para Deus e tal. Ele falou, eu deixo isso aí, mas vocês voltam. Você vá, mas não vá muito longe. O faraó fala assim. Você sabe? E aí o faraó fica usando as nossas vidas e ele te deixa aí um pouquinho, para você pensar que você está fazendo muita coisa. Ele deixa você ter o gostinho. Não, eu fui domingo lá na igreja, eu sou um crente bom demais. Eu até bati palma para Jesus. Jesus deve estar feliz comigo.
Tem gente que fala, não gosto desse pastor, não volto mais lá. Falando, nossa, o céu vai ficar tão triste sem você. Desculpa, irmão, mas nós não somos os popstar aqui. Nós não somos o centro. Nós temos o privilégio de servirmos a Deus. O privilégio de estar sentado ouvindo essa palavra. E não é porque é minha. Eu também sou ministrado enquanto eu falo aqui. Mas o privilégio de Deus falar conosco, sabe? Mas Deus quer que a gente vá muito além. Você não foi criado para ficar, trabalha, come, dorme e de vez em quando dá uma escapadinha e vive um momento ali de descontração e tal. Nós não fomos criados para viver desse jeito. Nós precisamos sair desse labirinto de ratos, sair dessa roda que nunca acaba e viver realmente um propósito. Mas eu estou te falando que a porta de saída é quando você entende o propósito de Deus. E a porta de saída passa por você ter uma liberdade financeira. Por isso que a promessa do próprio Deus é que Ele é quem vai nos abençoar para que a gente possa superabundar em toda boa obra. Amém, irmãos? Nós precisamos crer nisso. Então, como que eu posso mudar? Vamos ser prático. A Andressa sempre fala, Elias, tem que ser prático. Você prega muito conceitual. Isso é mal de acadêmico, né, Simone? Vamos ser chão de fábrica aqui. Falar para os irmãos exatamente como que funciona. A primeira coisa, você tem que ter consciência disso. Creia que não é errado ser próspero. Creia que não é errado ter dinheiro. Porque se você ainda acha que é errado, irmão, você nunca vai ter. Eu me lembro que quando eu trabalhava secularmente lá no Brasil, eu já tinha uma boa condição financeira, né? E aí quando o Andressa e eu fomos chamados para o ministério, você sabe, na minha cabeça o pastor era o passa-fome mesmo. Era o cara que... Porque vinha aqueles missionários lá da África, né? Eu falei, porque eu vivo só pela fé. E eu orava, e uma irmãzinha bateu na porta com a cesta básica, e foi muito lindo e tal. E eu achava que vida de missionário era assim, irmãos. Vocês estão rindo, né? E ainda assim eu falei, vamos para o ministério. Não foi tão fácil assim, principalmente da parte da Andressa, porque você também pensou que era assim, né? E eu lembro que durante um bom tempo foi essa a minha mentalidade mesmo, né? O dinheiro ou Jesus? Jesus, claro. Até que um dia Deus falou, ei, quem disse que você tem que viver de forma frugal, miserável, né? Viver contando as coisas para me servir? Você pode ser próspero, sabe? Eu lembro que isso expandiu minha mente, porque jamais eu ia concordar. Eu prefiro Jesus, né? Mas foram esses conceitos errados que vão sendo plantados, né? Como esse texto que nós lemos aqui, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o ódio ao dinheiro também é a raiz de muitos males. Vai te colocar em muitos problemas. E eu lembro que isso foi libertador, irmãos. Foi libertador, foi algo que abriu para mim. Então a primeira coisa é você entender que o dinheiro é sim uma bênção na mão da pessoa certa. Como eu falei, o sexo foi algo sequestrado pelo diabo. Criou a prostituição, criou o adultério, criou a fornicação. Mas você vai dizer que sexo não é santo, não foi criado por Deus, e por causa disso você não vai mais praticar? Não. Existe a maneira mundana de você fazer essas coisas, de você se relacionar com o dinheiro, mas existe a maneira santa, a maneira correta. Se você olhar na Bíblia, Provérbios 10, 22, está aí nas referências, a bênção do Senhor é quem enriquece. Então, você não pode achar que é pobreza, porque está dizendo que a riqueza é sinal de bênção. A pessoa que realmente é próspera, que ela é rica, ela tem a bênção do Senhor, não é a maldição. Sabe? Então a primeira coisa você tem que entender. Agora, olha que a continuação a bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não traz dores. Por quê? O mundo também enriquece, há de convir comigo. Tem muito cara ruim aí que ganha muita grana.
né? Mas qual que é o problema? O mundo enriquece? Claro que enriquece. Só que cobra caro, né? Já ouviu falar que o diabo dá com uma mão e tira com a outra, mas enriquece. Esse era um outro problema que eu tinha também. Porque os exemplos que eu imaginava de pessoas que enriqueciam eram pessoas que trabalhavam 12, 13 horas por dia. Enriquece. Mas a Bíblia fala que a bênção que o Senhor, quando o Senhor nos abençoa, a gente enriquece, mas não tem efeitos colaterais. Por quê? O mundo enriquece, mas ele cobra a tua saúde, às vezes ele cobra a tua família, ele cobra os teus princípios, cobra o teu caráter. Tem gente que precisa mentir para enriquecer. A bênção do Senhor não pede nada disso. Então existe, está me entendendo? Que existe uma maneira mundana, maneira do reino de você crescer. Mas creia que Deus quer que nos prospere, irmãos. Para que Deus quer te prosperar? Para você ostentar? Para você ter orgulho? Não, não é isso, irmão. Isso aí está resolvido. Eu espero que esteja resolvido na nossa vida. Por outras razões, né? Acho que eu já contei aqui, eu tinha no Brasil uma moto grande. E aí um amigo meu foi visitar a gente lá no sul e pediu para dar uma volta e voltou. Esse amigo era cristão, né? Mas era um pouquinho mais carnal que eu. E o que é? Meu braço? Nossa. Desculpa, gente. Dá o sangue pela obra, né? Meu Deus, como eu dou sangue nessa América. Vocês viram, né? Aí esse amigo meu deu uma volta na moto e falou: quando eu tiver uma moto dessa, Elias, eu vou chegar do lado daquelas motinhas, nos carros, eu fiquei olhando para ele. Aí ele parou, olhou para mim, falou: né? Não vou ter, né? Falei: não. Porque Deus não tem esse compromisso de ficar enchendo seu ego, sabe? A riqueza não é para isso, a riqueza é para um propósito, irmão. Pressiona. 18 segundos. Você conta aí. Deus não tem compromisso com a nossa carnalidade. O propósito é outro, irmão. Mas se você entendeu, é muito importante que você busque isso pelos motivos corretos. Então creia que a bênção do Senhor nos enriquece. Nós podemos ser enriquecidos através da bênção do Senhor. Segundo, creia que Deus, você sabe, tem pessoas que creem que Deus pode. Qual que é o problema? Será que Deus quer? Eu sei que Deus pode curar. Será que Deus quer me curar? Deu 18? Amém. Vamos ver se é isso mesmo. Veja, então eu quero te dizer que Deus quer te prosperar. Lá no Salmos 35, 27, no finalzinho, fala: o Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo. Uau! Deus, Ele pode e Ele tem prazer em te prosperar. Olha que alegria. Você acha que Deus fica feliz quando você passa necessidade, irmãos? Eu sei que em outra dispensação a gente achava que isso era virtude, né? Quanto mais você sofresse aqui, mais próximo você estava de chegar no céu. Você sabe, eu assisti um documentário umas semanas atrás, no Natal. Semanas, já passou janeiro, né? Tem mais de mês isso. Que a Brasil Paralelo fez, né? E aí ele entrevistou um pastor cristão, o Rodolfo Abrantes, vale a pena assistir. Entrevistou um casal de uma outra religião. E infelizmente era um casal, mas o marido, né, ele estava numa cadeira de rodas, ele estava tetraplégico. Eu acho que ele só conseguia mover a face. E aí aquela mulher cheia de fé, mas uma fé em algo que não é a vontade. Ele falou: não, porque da virtude de sofrer, né, que Deus molda o caráter pelo sofrimento. Eu falei: meu Deus do céu. Que isso? Porque a Bíblia fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É a bondade, é quando Deus mostra o quanto Ele é bom que te move.
Se alguém faz maldade, eu vou ficar com mais raiva. Continua? Não, resolveu. Você sabe, se alguém faz o mal para mim, e aliás, infelizmente, né, não sei quem que a gente estava conversando também, que não queria nem ouvir da palavra de Deus, porque estava numa condição, e na cabeça dessa pessoa foi Deus quem colocou ela naquela condição. Sabe, não, irmãos, para de querer conquistar, chamar atenção, conquistar qualquer coisa de Deus, baseado em você. Você não vai, eu vou ficar aqui dodóizinho para ver se chama a atenção de papai. Não é assim que funciona com Deus, sabe? Todo sofrimento, toda expiação, tudo aquilo que podia mover a Deus foi levado na cruz por causa de Jesus. Para de querer, das formas mais patéticas, querer merecer algo de Deus. Simplesmente peça. Não é por merecimento, é por graça. Graça é o quê? Favor para quem não merece. Então, se você merece, você já não pode receber. Se você acha que merece, você não pode receber. Mas se você acha que não merece, opa, agora você pode receber. Porque graça é favor imerecido, é para quem não merece. Então veja, né, o Senhor, Ele tem prosperidade em nos abençoar. Terceiro, creia também que é Deus quem nos prospera e não a nossa força. E aqui, eu sei que a maior parte dos problemas começa aqui. A gente aprendeu a andar na força do nosso braço. Agora, se eu não conto com Deus na equação, eu acho que sou eu que é o meu esforço. Porque Deus, Ele me dá força e eu trabalho. Mas aí quando eu prosperar, eu vou dar graças a quem? Graças a mim. Aleleu, aleleu. Glória a eu, né? Conhece essa? Não é aleluia, aleleu, glória a eu. Por quê? Foi o meu braço. Não é assim que funciona, sabe? Ele pode prosperar. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Amém? Pastor, mas aqui está dizendo que é só as necessidades. É porque você acha que necessidade, você aprendeu a viver com tão pouco, você acha que necessidade é feijão com arroz, né? Não, necessidade é muito mais do que você pensa. E eu sempre falo isso, lá no Éden, quando Deus criou o jardim para o homem. Veja, Adão e Eva eram um casal, irmãos. Eu não entendo muito de plantação não, mas eu acho que meia dúzia de árvore resolvia, né? Uma macieira, uma laranjeira e eu não sei mais fruta nenhuma. Uma parreira. Mas não, ele criou só isso. Ele criou milhares, criou uma floresta. Porque Deus não supre a necessidade segundo a sua limitação. Ele supre segundo a riqueza dele. E é em glória. Porque tem irmão que fala assim: não, eu preciso ir para a igreja, eu vou pedir um carro para Deus. Mas eu vou pedir um carro simplesinho, porque é suficiente. Irmão, se o problema é só ir, então eu te dar um patinete, não precisa dar um carro. Então você já está pedindo demais. Não, mas um carrinho simples. Mas um carrinho simples não tem glória, né? É ou não é verdade, irmão? Agora, quando eu vejo um carrão, eu falo: eita glória, esse é o Deus que supriu segundo a riqueza dele. Porque Deus não tem problema de orçamento, não sei se você sabe disso. Você glorifica a Deus quando você vive abundância, você vive prosperidade. Você mostra que seu pai é rico. Você acha que um pai rico vai querer? Eu contei ontem para os irmãos aqui. Um dia meu filho chegou lá em casa e falou: papai, não usa muito tal coisa aqui. Eu não lembro se era leite. Põe pouco leite porque já vai acabar. Rapaz, eu me senti tão ofendido com aquilo. Fui eu lá, sou homem de deixar faltar leite na minha casa, rapaz. Vai lá na geladeira de fora para ver quantos galão tem lá. Isso me ofende. Será que não ofende a Deus se achar que você está com medo de faltar na segunda-feira alguma coisa para você? Será que você está duvidando do caráter de Deus? Então você honra a Deus quando você é suprido em glória, segundo as riquezas dele, porque você mostra quem é o rei que governa. Nós não vivemos num reino de escassez, nós vivemos num reino de abundância.
Para de viver como pobre, para de viver como órfão, para de viver como escravo. A mudança tem que ocorrer na nossa mente, tem que virar a chave para que você possa desfrutar das coisas do reino. E acredite em mim, você vê, eu contei ontem, né? O irmão, o Alessandro falou: pastor, você tem que colocar meta. Eu coloquei, na hora Deus deu. Falou: não, você vai fazer isso, isso, isso para chegar lá. Sabe, é uma mudança de mentalidade, porque Deus já é da vontade dele nos prosperar. Faz parte do projeto, irmão, senão não vai funcionar esse projeto. O que mais? Peça a Deus para te enriquecer. Você sabe, pedir é sinal de humildade. Você sabe, o ímpio, você chega para um ímpio, né? Fala assim: eu vou fazer uma oração para você, você quer pedir o quê? Fala: não preciso incomodar Deus, não. Que arrogância, cara. Que arrogante que você é. Você está dizendo que você não precisa de Deus para nada. Peça. Pedir é humilhar-se. É dizer: Senhor, se não for você, eu nunca vou chegar lá. E ainda que você já chegou em algum lugar que você queira, quando você perde, Deus te leva para lugares onde você jamais chegaria pelas suas próprias pernas. Porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para nós. Mas se você não pedir, Deus não vai dar. Enquanto você não pede, é porque você está dizendo o quê? Não, eu dou conta. Que é isso, Moisés? Tudo que disser faremos. Dá aqui as tábuas da lei, vamos cumprir aqui, porque nós damos conta, nós somos bons demais, afinal. Humilhe-se diante de Deus. Reconheça que se Ele não nos prosperar, não existe outra forma. Aliás, existe, mas vai te causar muitas dores. Deuteronômios 8:18 fala assim: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força. Lá no original é poder. Ele quem te dá condições para adquirires riquezas. Mas para mim o que é mais bonito é a continuação: para confirmar a aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus quer te enriquecer para confirmar a aliança dele. É o selo, porque ele fez uma promessa lá para Abraão: em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Irmãos, nós precisamos testemunhar que Deus é fiel para cumprir a sua aliança. Mas por último, irmãos, para que a gente prospere, nós precisamos estar comprometidos com o propósito. Porque se você não tiver direção, se você não souber o propósito, você sabe, Deus não é atraído pela sua necessidade, Deus é atraído pelo seu propósito. Necessidade não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é propósito. Quando você alinha a sua vida, quando você toma uma decisão, é incrível, irmão. Parece que as coisas se alinham, porque você se posicionou. E como eu falei, nós não estamos buscando riqueza para ser feliz, nós já somos felizes. Não estamos buscando riqueza para ter segurança, nós já temos segurança em Deus, para ter contentamento, para ter... Todas essas coisas nós já temos. Nós estamos buscando por um propósito. Qual que é? Propósito. Coríntios 9:8. Para que a gente possa superabundar em toda boa obra. Você foi chamado para uma obra. Você não foi chamado, deixa eu dizer, para edificar coisas nessa terra. Nós edificamos, é passatempo. Mas a Bíblia fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que você está fazendo aqui, irmãos, é enxugar gelo. Você acha que você vai ser enterrado com seus diplomas? Vou ser enterrado com as patentes que eu fiz, com as teses que eu escrevi, Irmão, tudo passa. Isso não vale nada. Não vale nada. O apóstolo Paulo fala: reputo tudo isso como esterco diante da glória do reino.
É isso o que importa, é a coroa incorruptível, é o que vai permanecer pelos séculos dos séculos e a eternidade. Então, a ferramenta que Deus te dá é a provisão financeira para que você possa superabundar e cumprir o propósito de Deus, para que você possa ser dono do seu tempo, para que você possa dizer não para a hora que Mamon te requerer estar em tal lugar, e falar, não, eu vou fazer aquilo que Deus mandar, eu vou estar onde Deus manda, e eu vou fazer aquilo que Ele deseja que eu faça. Eu odeio dar exemplos pessoais, mas eu vou dar esse testemunho aqui, irmãos. Eu só vim para esse país porque eu tinha condições financeiras de me bancar para estar aqui nessa igreja. Deus me chamou, eu tinha convicção, mas essa igreja aqui não tinha condições de me trazer, não tinha condições de pagar visto, não tinha condição de pagar salário, não tinha condição de nada. Eu vim porque eu tinha condições. Agora, se eu não tivesse, eu ia falar, obrigado, desculpa, não dá para eu estar lá, passa para outro. É importante, irmãos, nós não podemos negligenciar isso. Sabe, eu gostaria que você não negligenciasse a partir de hoje. Principalmente porque eu tenho uma convicção no Espírito que Deus está movendo a gente para um novo nível, como igreja. Eu ainda sou muito limitado para falar, porque eu tenho constrangimento, né, de falar. Mas acredite em mim, se eu estou falando isso é porque é debaixo de uma direção de Deus. Como eu falei, nós somos os moinhos, a gente percebe onde Deus está ventando. E eu creio que ano da multiplicação, nós já começamos, nós tínhamos 3 celas, já abrimos uma essa semana, e até final do ano nós vamos ter mais 3 de adultos. Nós vamos fechar o ano com 6 células de adultos. Já começou a multiplicar, mas Deus vai multiplicar nas finanças também. Porque prosperando você, Ele prospera a igreja. Se você entendeu o propósito, se Ele prospera você, você vai participar mais, você vai crescer mais espiritualmente, você vai poder investir. Por que as pessoas não investem? Eu me lembro que me chamaram para ministrar sobre ofertas numa conferência nossa. E geralmente as conferências são 3 dias, né? E pede oferta de manhã, pede oferta à noite, aí no outro dia pede oferta. Eu já era o último, eu falei, gente, não tem mais o que falar. Assim, porque cada um que falava parece que tocava mais no coração. Eu falei, gente, o que eu vou falar? Não tem mais para lá, só se eu cortar o braço aqui, por favor, dá um dinheiro. E Deus falou, o meu povo não tem um coração duro. As pessoas não contribuem porque não querem. Quantas vezes, irmãos, a pessoa falava, eu levo tênis, cara. Eu não tinha, irmãos. Então o problema não é que os irmãos têm coração duro. Os irmãos não têm, às vezes, para contribuir o quanto gostariam. Às vezes tem, mas se tirar vai fazer falta. Eu entendo isso, irmãos. Mas eu não aceito que você fique nessa condição. Porque você foi chamado para superabundar na obra de Deus. Eu super entendo, como eu falei aqui. Eu precisei trabalhar, não deu para ir no culto, não deu para ir na cela, não deu. É justo e vá mesmo. Se tiver fazendo falta, vá. Mas eu não concordo que isso venha fazer falta para você. Porque não é esse o padrão de Deus para você. Sabe? Deus está nos levando para um outro nível. Eu creio que final desse ano, aqueles que receberem com fé essa palavra e praticarem, vão estar vivendo um outro nível. Como eu comecei ontem. Ontem isso já aconteceu para mim. Eu falei a meta aqui para os irmãos. Eu falei, no dia 7 de fevereiro de 2027, eu vou estar testemunhando aqui que isso aqui aconteceu na minha vida. Irmãos, isso é certo. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Deus já mostrou, vai. Mas é Deus, não foi ideia minha, não foi minha força, não foi minha habilidade, não foi minha criatividade, é o Senhor. Mas nós precisamos estar comprometidos com o propósito. Porque a prosperidade tem um propósito, irmãos. Ela é para um objetivo. Como eu falei, Deus não se move pela sua necessidade, Deus move pelo seu propósito. Então posicione-se e prospere, irmãos.
prospera porque nós temos uma cidade para ganhar, nós temos pessoas para alcançar, nós precisamos manifestar o reino e nós vamos crescer e crescer muitos, irmãos. E aproveita que o vento está soprando. Dia desse eu li que um avião que saiu aqui dos Estados Unidos, eu acho que foi em direção à África, ele conseguiu voar a 1.400 km por hora. É mais rápido que a velocidade do som. Mas na verdade eles chamam disso de ground speed, a velocidade em relação ao chão. Porque no ar os ventos estavam soprando. E aquele avião que normalmente voa a 800 km por hora foi na verdade empurrado. Então para o avião ele continuava voando a 800. Mas teve um vento que empurrou ele. Aí esses dois ventos somados, ele atingiu a velocidade em relação ao chão. Eu estou sendo muito complicado para os irmãos. Ele atingiu a velocidade de 1.400 km por hora. Ele voou mais rápido que a velocidade do som. Eu quero dizer que quando o vento do Espírito está soprando, ele vai te carregar e vai te levar. Se você pode escolher o contrário. Quando o avião está indo para um lugar e está contra o vento, a viagem fica mais demorada. Não sei se você já passou por isso, né? Às vezes a ida leva 6 horas, a volta leva 7 horas e meia, porque você está contra o vento. Mas quando você está a favor do vento, você vai rápido, porque o Espírito te carrega, ele te empurra. Aquilo que você achou que você ia levar 10 anos para conseguir, você vai conseguir em 1 ano. Aproveita que o Espírito está soprando. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé, vamos orar.